sabe que a dinâmica de trabalho de vocês é corrida e vocês atenderam esse chamado. E aqui está o nosso presidente estadual. Presidente, nós temos uma lista aqui com 6 nomes de pessoas de veículos diferentes que querem perguntar. A gente está até abertura com o senhor fazendo as considerações. Sim, e daqui a pouco a gente vai para a pergunta. Pessoal, bom dia. Ao longo de vários meses, eu não falei absolutamente sobre candidaturas. Publicaram coisas, lançaram candidatos, disseram que eu mandava e não sei quem, que eu escolhia esse ou aquilo, que me acertei. E eu vou relatar para vocês a história que aconteceu ao longo desse tempo. Nós fizemos uma reunião nacional com todos os presidentes estaduais e nós, presidentes estaduais, recebemos uma incumbência através de pesquisa que foi contratada pela Nacional do Partido, de nós colocarmos os cenários dos possíveis candidatos lá para a nossa executiva nacional. Eu fiz isso, eu conversei com todos os pré-candidatos. Eu conversei com o Davi, conversei com o Amon, conversei com o Roberto, conversei com o governador Wilson Lima, com todos os candidatos que me procuraram, eu conversei. E montei o cenário e fiquei preparado para isso. Voltamos para uma reunião nacional e fomos nós, os presidentes estaduais, instruídos a permanecermos calados, porque a decisão política seria do presidente Bolsonaro. Eu fiquei calado, vi todo mundo falando de candidaturas, o Coronel Menezes dizendo que eu estou boicotando direita, esquerda. Eu não escolhi ninguém, eu não posso escolher. A decisão política do partido é do presidente Bolsonaro. Depois eu recebi um telefonema do próprio presidente Bolsonaro pedindo para tratar do assunto de Manaus. Eu fui a Brasília e, em resumo, ele disse para mim, falei do cenário para ele, ele disse, eu já vi isso aí, mas o meu candidato a prefeito de Manaus é o Alberto. É um jovem, é agregador, é destemido, é preparado e certamente eu vou oferecer para Manaus uma opção muito boa do Partido Liberal. O que é que você acha? Ele não brincou comigo, porque você é que manda. Eu disse, eu acho que o senhor achar que a decisão é decisão partidária. Então não vetei o nome de ninguém, não escolhi o nome de ninguém. Sobre vice, quem vai decidir que composição nós vamos fazer política é o presidente Bolsonaro, não serei eu. Isso tudo que está sendo posto, aliás, o Coronel Menezes está dizendo isso porque eu atrapalhei direita, quem está saindo é ele que está atrapalhando direita. Né? Pelo menos é o que ele disse, ele pediu para sair, não, ele está expulso do partido desde o ano passado e essa expulsão não fui eu que fiz a expulsão. Quem fez foi a municipal do partido, o presidente era o Alberto Nero. Ele disse que eu vi aí na imprensa, não sei se ele disse, e a justiça mandou que ele voltasse para o partido. Eu quero ver o papel e não vi nada disso, não. Pelo menos aqui. Vocês podem pedir essa indicação para ele. Então, eu não quero causar polêmica, eu não quero entrar nessa narrativa, disso, daquilo. Eu estou contando para vocês a história verdadeira. Eu não tenho poder para escolher ninguém. A decisão política dos candidatos das capitais é do presidente Bolsonaro. Sobre o Menezes, ele disse para mim, desta feita, na presença do Alberto, o Menezes tem que ser candidato a vereador. Ele disse. Então, se sou eu que estou trabalhando, não estou trabalhando ninguém. Quem define isso é o presidente Bolsonaro. E quem estiver no partido dele é quem representa a direita. Quem não for do partido dele não pode falar em direita, porque o grande eleitor da direita aqui é o presidente Bolsonaro. Então, queria, não vou mais falar sobre isso. Não vou gerar polêmica, não vou ficar discutindo, não é o meu estilo. Boa parte de vocês tentaram, ao longo do tempo, conversar comigo, muitos mandavam mensagem, tem gente aqui que eu conheço há muitos anos, há muito tempo. Você é menos tempo, né? Mas eu não atendi ninguém porque eu não podia dar respostas. Eu não tinha respostas para ninguém. A resposta eu só dei quando vim aqui e fiz uma coletiva. Antes, o presidente Bolsonaro gravou dizendo que o Alberto era um candidato. O Valdemar da Costa Neto gravou dizendo que era um candidato. E eu vim aqui junto com ele e comuniquei isso. Essa história de que estou rachando direita, eu não tenho poder para rachar nada. A direita aqui representa o presidente Bolsonaro. E onde ele estiver, vai estar a direita. E o candidato da direita aqui é o Alberto Neto. A composição mais na frente
Isso foi combinado com ele. Não tem, como é que você vai lançar? Qual é o candidato a prefeito que já fechou a chave e disse que tem o vice? Tem alguém dos candidatos aqui que já disse quem é o vice? Estrategicamente, o presidente Bolsonaro está certo. Essa composição pode ser desde que seja de direita, não tem nenhum problema. Pode ser por sangue? Pode. Mas quem vai decidir? Ele. O presidente Bolsonaro. Então, acabar com essas conversas de dizer isso, aquilo, estou atrapalhando ninguém. Se o Bolsonaro disser que o João, que o José, que a Maria vai ser a composição lá na frente, convidado com o Alberto, comigo, vai ser. Então, não tem polêmica, eu não vou discutir isso. Eu não vou discutir com o Menezes, que sai dando entrevista todo dia, raivoso, falando bobagens, me ofendendo, dizendo que eu estou rachando a direita. Não estou rachando nada. Se ele acha que isso é vontade do presidente Bolsonaro, conversa com o presidente dizer que é ele que tem que ser. Então, não vou mais tratar desse assunto. Eu não desço a esse nível para ficar batendo no povo. Eu faço política há 40 anos e não sou disso, não sou de confusão. Quero pedir desculpa a vocês que me procuraram, tentaram que eu falasse sobre esse assunto. Eu não falei porque eu tinha uma etapa a cumprir. Aliás, algumas das etapas a cumprir. E cumpri minhas etapas. Fiz o que foi acertado. Eu sou um homem de partido. Essa história de dizer, foi de esquerda, foi do governo Lula, é verdade. Eu fui, o meu partido, no determinado momento, aliou-se à esquerda. E ninguém melhor do que eu pode falar sobre o que é esquerda e direita. Eu convivi e sei que eles constroem narrativas, coisas que na prática não acontecem. Aqui se definiu o que é direita a partir da entrada do Bolsonaro na política. Hoje a própria população já escolhe quem é de direita, quem é de esquerda, e sabe qual é o caminho da direita. E o eleitor nosso aqui, a pessoa que conduz no país inteiro as decisões políticas são do Bolsonaro. Pode até ter um ou outro candidato que não seja do partido, mas tem que ser acertado com ele. Então acabar com essa polêmica, a história que está dividida. Está dividindo nada. Quem estiver aqui no PL é de direita, quem estiver aqui no PL é Bolsonaro. Está fora não é. Ou ele vai pedir voto para quem não é do PL. Não pode fazer isso, até porque ele é dirigente partidário, é presidente nacional de honra, e ele se obriga a fazer isso. Então, eu queria pedir desculpas mais uma vez por não ter atendido vocês e dizer que eu estou à disposição de vocês a partir de hoje, mas eu não falo mais desse assunto. Não vou dar resposta. Pode espernear, pode dizer. O caminho é esse. Quem tem que dar respostas sobre por que saiu, quem saiu, eu não mexi uma palha. Onde existe alguma declaração minha em algum lugar, eu dizendo que sou contra ou a favor dessa ou daquela pessoa que é do partido? Não. Então é isso, eu queria me colocar à disposição de vocês para perguntas que vocês tiverem que fazer. Vamos lá, vamos começar pelo Anderson do Onda Digital. Anderson, por favor. Presidente, bom dia, tudo bem? Você que bem. Não quer falar sobre o assunto? Não, agora eu ainda falo. Perfeito. Que bom. Importante. O senador Marazis falou ontem em entrevista ao Jefferson Coronel que o PL respeitou o Alfredo Menezes, né? Principalmente por causa do quantitativo de votos. Queria que o senhor explicasse isso, a sua opinião. Quem tem que explicar isso é o Romário, sou eu. Eu não dei essa declaração. Agora, ele que tem que explicar por que ele disse isso. Não tenho nada a ver com as declarações dele, cada um diz o que quer e fala o que quer. Isso de ter voto ou não, eu já fui dessa cidade, fui escolhido 2 vezes o melhor prefeito do país, com 94,7% de aprovação. Verifica a minha eleição passada o que foi. Isso tudo passa, cada eleição é um cenário. Ninguém é dono dos votos, ninguém é dono da cabeça das pessoas. As pessoas vão votar do candidato A, B ou C, porque elas escolheram isso. E comentar a respeito do que disse o senador Romário, eu não vou fazer nenhum comentário. Tem que perguntar para ele por que ele disse isso. Né? Não sei se isso é bom para o Menezes, né? Mas... Mais uma, né? Meus amigos, depois eu vou rodar. Tudo bem. O Gabriel Abreu da TV Norte, por favor. Boa tarde, presidente. São 2 perguntas. A primeira é circulando nos bastidores de que havia uma divisão entre o presidente Valdemar Costa Neto e o ex-presidente Jair Bolsonaro de escolhas em capitais de candidatos. E que, segundo rumores que circulam nos bastidores, que a gente sabe, nós jornalistas, de que a capital Manaus era a escolha pessoal
do ex-presidente Jair Bolsonaro por conta da eleição que ele teve aqui em 2022. Eu queria saber se o senhor confirma esse bastidor, se realmente a capital Manaus é uma escolha do ex-presidente Jair Bolsonaro. E a segunda pergunta, em relação ao Menezes, ele disse ontem ao seguinte lá para a TV Norte, em uma entrevista ao Cleito Pascarelli. Ele falou que o senhor ainda tem uma influência muito grande na esquerda aqui do Amazonas. E é por isso que o senhor não apoia a chapa Puro Sangue. E essa é a minha pergunta. Existiu ou não existiu essa chapa Puro Sangue aqui no PL do Amazonas? Isso foi uma fake news ou foi só a reprodução de bastidor que o jornalista teve que propagar? Queria que o senhor confirmasse essas informações. A eleição em todas as capitais, a decisão política é do presidente Bolsonaro, como foi aqui. Como será que conversas entre eles, e aliás até eles estão proibidos pela justiça de conversarem agora, e todos nós presidentes estaduais já sabemos que a decisão chegou ao ponto de definição política. A decisão é direta com o presidente Bolsonaro, então a decisão é dele, não é? Em relação a isso de ter ligação no PT, que eu não gosto de chapa por sangue, é insanidade você ser candidato majoritário e já sair com uma chapa pronta e fechada. E não é que eu sou contra, não, se o presidente Bolsonaro dissesse, olha, é o Alberto e o Menezes, eu digo, perfeito, tá bom, tá feito. Eu até achei que quando eu fui conversar com ele para tratar de Manaus, ele iria dizer que era o Menezes, porque o Menezes contou essa história tão bonita aqui, né? E não foi, né? Ele disse para mim, o Alberto estava junto nessa hora que ele disse, meu candidato é o Alberto, reúne todas as condições que eu preciso para apresentar uma opção para Manaus. Então, esse disse-me-disse de ficar com confusão dizendo isso ou aquilo, eu falo desse assunto agora e não vou mais perder meu tempo com isso, é perda de tempo. Os fatos estão aí, estão postos. Agora, as narrativas que são construídas, sem pé nem cabeça, uma hora é de um jeito, outra hora é outro. Eu nunca tratei de chapa Puro Sangue, nunca eu tratei com o presidente estadual do partido. Eu vi publicações e tal, verifique quem falou, vão atrás e verifiquem, né? O nosso acordo, e pouca gente do partido sabia, era isso, estadual, nacional e presidente Bolsonaro. E está assim em tudo que é lugar. Você falou também, tem desentendimento entre o Valdemar. Tinha coisas que as pesquisas mostravam outro caminho e era preciso eles conversarem sobre aquela candidatura. E conversaram. Eles agora não estão conversando mais porque a justiça proibiu, né? Mas tem esse acerto sempre. Todo presidente estadual trata da candidatura nas capitais com o presidente Bolsonaro. Isso é regra do partido. Ok. Agora a nossa amiga Rita Araújo, do Portal Diário da Capital. Presidente, bom dia. Minha pergunta é sobre as suas expectativas para a vinda do ex-presidente Bolsonaro aqui em Manaus. O senhor tem conhecimento do que ele vem fazer aqui na capital, de forma geral? Vamos falar ele virá em maio, não marcou a data ainda. Ele disse para mim e para o Alberto que até abril a agenda dele está preenchida, visitas já acordadas para vários estados e para vários municípios. E ele vem junto com a primeira-dama, que vai receber uma medalha de honra, que parece da Assembleia, proposto pela Débora, e ela vem também fazer um trabalho aqui para o PL Mulher, em reuniões. Isso vai ser no mês de maio, e quem vai marcar a data é ele, não sou eu. Ele vai avisar quando vem. E aí em maio, não é nenhuma novidade que ele disse para mim, na conversa que vai fazer. Vamos lá, nossa amiga Giovana Marinho, se não, do Jornal A Crítica. Bom, senhor. Na verdade, eu queria entender. O Menezes, ele sempre vinculou o nome dele ao presidente Jair Bolsonaro. E aí eu queria entender se a saída dele, né, para a União Brasil não acaba dividindo esses votos para o eleitor, né? E não facilita a vida do Davi Almeida numa futura aí. Eu sei, eu não tenho que fazer essa análise, porque não sou eu que estou tomando essa decisão. O quadro está posto aí, eu estou relatando para vocês o que eu conversei com o presidente Bolsonaro. E sustento isso em qualquer lugar. Basta confirmar com ele ou com o Alberto, que estava junto nessa conversa que nós tivemos sobre candidatura. O Alberto Neto, que é o nosso candidato. Porque o Alberto não é o meu candidato. Ele pode ser até no meu coração, mas eu não podia tomar a decisão de que ele seria o candidato. O que está acertado no partido é o cumprimento desses 3 estágios. E a decisão política é do presidente Bolsonaro. Outra coisa, quem vai compor essa chapa como vice vai ser ele que vai me dizer.
Não serei eu dizer, vou escolher agora o João. Não tem nada disso. Não tem polêmica em relação a isso, não é? Esse ou aquele e tal. Vocês vão ver os acontecimentos. Quem vai ser o vice, e o vice vai ser previamente acordado com o Bolsonaro. Mas não tem um preço político ao PL pagar com essa saída? Tem que fazer essa pergunta para o nosso candidato. Eu acredito que não. Essa saída não divide nada, porque a gente não divide o que não tem. A direita é o PL. E com outro partido, primeiro que o presidente não pode ter preferência por um candidato de um outro partido. O partido dele é o PL e ele é o presidente nacional de honra desse partido. Eu sou dirigente partidário, eu sei como isso funciona. Eu sou ex-presidente nacional desse partido, sou ex-presidente de honra desse partido. E estou nisso para ajudar, não sou candidato a nada, nem quero entrar nisso de campanha. Eu estou cumprindo uma missão partidária. E dessa missão partidária, a definição final é sempre do presidente Bolsonaro. Nosso amigo Jackson, Portal TV e Afins, o Poder. Afins, hein? Bom dia. Porra, são poucos, Tu tá sabendo, hein, cara? Um pouquinho. O senhor é um político experiente, em triunfo da paciência. E no último evento aqui do PL, o senhor falou que havia conversado com todos os políticos, todos os dirigentes partidários. O Coronel Menezes postou um vídeo, divulgou bastante, falando que o senhor queria entregar o PL ao prefeito Davi, uma certa forma de crítica. Essa conversa aconteceu, o senhor queria entregar o PL ao Davi. E outra, também corroborando com a colega, a saída do Menezes, que tem uma figura muito emblemática com o PL. Quando o Bolsonaro via Manaus, ele estava lá na garupa, junto ao eleitorado de direita. Não causa um determinado prejuízo. Agora eu quero perguntar para o senhor, sua análise desses 40 longos anos de política. Primeiro, eu não posso entregar o que eu não tenho. Certo. Eu conversei com o Davi teve comigo, teve com o presidente nacional. Mas a premissa nossa era, o candidato tem que ser do PL. 2, não pode ter junção com partido de esquerda. Exigência nacional do partido. Verifique os dados, vejam quem vai estar com quem, que vocês vão chegar a uma conclusão. Eu não aceito, eu não posso entregar o que eu não tenho. Eu tomo uma decisão aqui, ele chega lá nacional e diz, não, não quero isso. Aí o Bolsonaro disse, isso aí eu não apoio. E aí? Vou me desmoralizar? Como eu sabia qual era a regra, eu cumpri a regra. Isso da saída do Menezes para levar a direita, ele leva o Bolsonaro junto, ele levar e divide. É verdade. Mas se não levar o Bolsonaro junto, pode esquecer. Pode esquecer. E o que o Bolsonaro disse é que vem aqui, vai caminhar, vai lançar a pré-candidatura e que vai fazer campanha com o Alberto. Vai dizer para a população por que ele é a melhor opção. E tenho conversado, eu não tinha essa possibilidade de ouvir muito o Alberto dos últimos tempos, e estou bem impressionado com ele, com a vontade. Eu me coloquei no lugar dele há muitos anos atrás, quando eu ainda era menino, já era velho. Quando eu fui candidato a primeira vez, tem que ter vontade, tem que ser agregador, tem que ciscar para dentro, tem que juntar. Ninguém ganha uma eleição majoritária atirando para tudo que é lado. Para ser prefeito de uma cidade como essa, tem que ter equilíbrio, tem que ter paciência. A cidade de Manaus é uma cidade-estado que concentra muitos problemas sociais e é necessário que se tenha frieza e calma suficiente para receber os problemas, ajudar a arrumar e dar uma solução para a cidade. Talvez o Bolsonaro tenha pensado nisso também, né? Bem, agora o Thiago CM7. Presidente, bom dia. Aqui, Thiago. A gente lembra que em setembro e outubro do ano passado houve aquela confusão entre Menezes e Alberto Neto, um xingando o outro, tal. Houve uma situação até de uma possível expulsão. Não, ele foi expulso. Foi expulso do partido. Está expulso pela da... Entrou com uma ação na justiça, voltou. Não voltou não. Se você tem um papel da justiça mandando ele se reintegrar, eu não recebi. Então nesse caso... Ele está com o PL. Não, ele está convivendo aqui, mas a situação dele formal dentro do partido é essa. Né? Pelo menos
Aliás, eu não tenho nada a ver com essa Deixa eu expressão. Desculpa. Então houve aquela confusão em setembro, outubro, Alberto Neto se defendendo das acusações do Menezes e por aí vai. Depois, eu só queria saber do senhor, quem teve a ideia dessa chapa puro sangue? Até porque, antes de acontecer o que aconteceu, o senhor era Deus no céu e o senhor na terra. Ele lhe respeitava, o senhor era o melhor presidente de partido que já passou aqui no estado, enfim. Depois que houve essa divergência, o senhor não prestou mais, nem o senhor, nem o Alberto. Quem teve essa ideia da chapa puro sangue? Eu não tenho a menor ideia, não fui eu. E pelo visto, não foi ninguém do partido, porque na conversa final, eu gosto muito de fazer política com coerência, para poder explicar depois por que eu tomei aquela decisão. Então, assim, se o presidente Bolsonaro dissesse para mim, eu quero uma chapa puro sangue, fazer o Alberto e o Menezes, não tem problema. Então, nesse caso, foi um sonho do Menezes? Não sei, você tem que perguntar para ele. Eu dei alguma entrevista, falei em algum lugar que essa chapa puro sangue. O Alberto Neto também chegou a confirmar. Então vocês têm que perguntar para o capitão Alberto. Mas nesse caso ele não era filiado ao PL, ele só estava perambulando por aqui. Cadê a ficha? Ele se desfiliou? Nem precisa, a legislação hoje, basta você se filiar ao partido seguinte, que já... Automático. Obrigado, presidente. Bom, nossa lista aqui terminou. Tem alguma pergunta remanescente? Anderson? Uma mais aqui. Tem um aqui. Tá. Então, bora lá. O Menezes afirmou também, até para os colegas da imprensa, na segunda-feira, que ele está se mostrando magoado pelo fato de o PL Mulher não estar nas mãos da Débora, né, que achou até incoerente isso aí com outra pessoa que não tem tanta representatividade. Se o senhor comentasse a respeito disso. Não, ela é PL Mulher em Manaus. A estadual é a Selma, porque ela já tem uma vivência nos municípios do interior. A Débora não tem, pelo que eu saiba, acesso, entrada no interior do estado. Então não é questão de ocupar espaço, não é? Esse ou aquele mandar. Isso de ser dirigente partidário ou não, isso depende do partido. Quando eu fui tratar disso depois da eleição, o Alberto me procurou, que era um que tinha mandato, e eu disse, olha, eu quero ser o vice-presidente estadual do partido. Ele disse, não, eu prefiro ser presidente. Eu disse, então, está feito, é você. Ele tinha direito, ele tem mandato, foi eleito. E isso começou uma confusão danada, né? Mas ele quis isso. Ele é o presidente da municipal. Então, assim, essa escolha, ela é muito relativa. Eu entendi que a Débora poderia até cuidar do PL aqui e tal, fazer um trabalho em Manaus, que a votação dela é aqui, ela não tem história no interior. Não adianta só ter o título e vai ajudar o partido aqui. A Selva está em contato, nós teremos cerca de 19, 20 candidatos a prefeitos do interior, teremos uns 16 a 18 vice-prefeitos. E esses contatos com montagem de PL, mulheres no interior, ela que faz, mas já faz isso há alguns anos. Vou tirar porque quer, porque ganhou mandato. O fato de ter mandato não significa que é dirigente partidário. Tu imagina, 99 deputados terem espaço no partido para ocuparem cargo, 14 senadores. Então não é assim que funciona. E cada estado tem autonomia. E eu sou cumpridor de regras partidárias e fiz exatamente o que foi combinado. Aqui, só para seguir a regra do deputado Alfredo, presidente Alfredo, o PL abre mão ou não da candidatura do Alberto Neto nas eleições desse ano, por todo o cenário eleitoral que está se montando? O cenário, o PL continua com o nome do Alberto Neto e o senhor, junto com ele, vai se articular justamente para atrás desse vice aí para a chapa? A candidatura do Alberto é para valer. E só quem pode retirar essa candidatura é o Bolsonaro, não serei eu. A decisão é dele. E nós entendemos que teríamos que respeitar a decisão política tomada pelo Bolsonaro. E vou repetir mais uma vez, isso do candidato a vice, numa chapa mais na frente,
Até porque vai ser lançada a eleição, vai se ouvir. A única exigência que se tem partidária é que não seja ninguém de esquerda, assumidamente de esquerda dos partidos que são conhecidos de vocês. A gente teve uma conversa justamente essa aproximação do governador com o Bolsonaro. Tiveram conversas, o governador inclusive conversou sobre isso. Está em voga esse assunto da possibilidade do Alberto Neto ser vice ou do Cidade? O governador tem um candidato. O candidato do governador é o Roberto Cidade. Então, para que fique claro, o candidato do governador Lúcio é o Roberto Cidade. O candidato do Bolsonaro é o Roberto. Então, ficar falando de conjecturas, de coisas futuras, é perda de tempo. Eu não vou responder para você se eu não tenho resposta. E a resposta mais na frente, pode ser por você? Pode. Se o Bolsonaro disser, não, eu quero a Joelma. Eu vou fazer tudo combinado e acertado como eu fiz desde o início. Então essa história de já assinou a ficha, já trocou de lado, já falou no seu dia. Gente, política se faz assim, conversando. Agora pode todo mundo dizer que não quer o PL, mas todo mundo tem interesse no PL. Por quê? Porque o Bolsonaro é o melhor eleitor de Manaus. Então é justo e é correto que ele faça a escolha. Ele fez a escolha. Ele até brincou comigo. Eu sei que quem manda é você, mas eu gostaria que fosse o Alberto. Eu também gostaria. Eu gosto do Alberto, eu também. Eu vou fazer o quê? Eu vou contrariar o nosso principal eleitor? Não. Então a decisão é dele. Ele já gravou um vídeo dizendo isso, vai gravar vários vídeos, vai vir aqui, vai deixar essa posição clara para vocês. Na conjuntura das alianças que a gente tem visto, o PL acaba ficando isolado, porque a gente vê uma grande quantidade de partidos junto com o governador, uma grande quantidade de partidos juntos com o prefeito. Como fazer para conflitar partidos para dentro ou não tem essa possibilidade? Tem alguma conversa com outro partido que está isolado? Nós não estamos preocupados com isso, sabe por quê? O Partido Liberal, ele representa a somatária de bons tempos de televisão. Nós temos perto de 8 minutos de televisão. O fundo partidário é o maior do país, é pelo menos o dobro ou triplo dos outros. Então, hoje o PL representa uma coisa que não precisa ter partido, um monte de partido. Então, o que esses partidos representam? O que a gente buscou, e o presidente Bolsonaro buscou, foi ter a direita bem definida. E ele vai falar disso para vocês, da oportunidade que ele vier aqui, que vocês conversarem com ele. E eu não estou tomando nenhuma decisão contra o Menezes, contra o João, contra ninguém. Essa decisão é do presidente Bolsonaro. Se ele falava com o presidente, então diga o presidente dizer que é ele, que está certo, dá sim no nome dele, não tem problema. Agora, eu não vou ficar entrando nessa narrativa, desse ministro, de procurar confusão. Não quero confusão com ele, nem com ninguém. E não vou mais falar desse assunto. Ele pode falar, dizer o que quiser, dizer que eu sou de esquerda, de direita, de centro. Para o que quiser, dizer que eu boicotei, não sei o que, eu não vou falar disso. Eu só não vou aceitar a ofensa à minha honra. Pois é. Aí eu vou para a justiça. Era isso que eu queria me perguntar. Numa das declarações, ele falou que você é um grande sabotador dessa chave. É o que ele falou. O senhor, ofensa pessoal. Se isso aumentar, o senhor pretende tomar uma medida judicial? Não. Nesse tempo não, ele vai ter que provar isso lá na frente. Vocês vão verificar com o passar do tempo o que vai acontecer, se eu estou falando a verdade ou se ele está falando a verdade. Certo. Eu falo de ofender a honra, dizer que eu sou isso ou aquilo e tal, aí vai ter que provar, né? Mas eu não quero polêmica. Pode dizer que eu sou feio, não sou tão feio assim, né? Pelo menos quando eu era mais jovem, eu era bonito. Para a gente encerrar. Beleza. Não, pode perguntar, tem problema. Tem uma pergunta aqui. Sobre vereadores, né? Carteira deve estar se unindo, né? Deve assinar a ficha de filiação, ele falou que tem interesse. Raif já assinou, só confirma? Candidatura a vereador tem que ser tratada como candidato a prefeito. Porque quem vai dizer quem são os candidatos é o candidato a prefeito. Tem pessoas que conversaram comigo e eu parei de assumir compromisso. Eu estava até dizendo agora para o Sérgio, o Costa e Silva e o Chico Preto. Só essas 3 pessoas que eu conversei, e que eles vão conversar com o Alberto, que eu vou dizer, esses 3 eu conversei antes, que representam verdadeiramente direito e tal. Esse eu vou sugerir como presidente. Se ele disser para mim que não pode, não vai poder.
Por quê? Porque é ele que toma as decisões sobre a campanha eleitoral. Eu vou ajudá-lo, vou colocar o meu conhecimento a serviço da candidatura dele, mas não vou coordenar nada, não quero isso, não vou mandar em nada. Ele já está com um grupo que eu já sei, o que eu vou ouvir? O teu plano de governo é esse. Eu vou ver, porque eu tenho a experiência de ter passado por todos esses cargos. Eu tenho a experiência de ter sido prefeito de Manaus 3 vezes e ter feito um trabalho legal, um trabalho reconhecido. Mas eu não sou dono da verdade, nem quero mandar em nada. E eu até não aceito, vai ser um coordenador, vai mandar. Isso só divide coisas. E o pessoal do direito é muito objetivo, muito claro. E eu não estou aqui representando esquerda, eu represento a direita aqui no estado, porque eu represento um partido que é de direita, que é do presidente Bolsonaro. Sobre terminando a pergunta, sobre o vereador professor Samuel, que é da base do prefeito, estando no PL. Como é que está a situação? Eu também queria que o senhor falasse a respeito do Chico, que é um Chico Preto, que é um experiente, deputado, vereador aqui no PL. O Chico tinha conversado comigo antes de se definir quem era a candidatura. Ele já voltou comigo e disse, olha, mantém tudo que nós conversamos, eu já coloquei ele para conversar com o Alberto. Em relação ao Samuel, eu não conversei com ele ainda, ele é filiado no partido e vamos esperar. Eu não vou falar nada em nome de ninguém. Eu teria compromisso com ele, se ele vier comigo e disse, olha, eu quero e tal, eu vou dizer, tá vendo? Naturalmente, aquilo que eu assumi de compromisso tem que ser honrado. Né? É um mínimo. Estou falando aqui de 3 candidatos a vereador, 4, em 42 nomes que tem que ser escolhido. E quem vai ser candidato, quem vai tratar disso é o candidato a prefeito do PL. Não estou preocupado com outros partidos, dia 10, dia 15, dia 20. O nosso partido sozinho já soma alguns partidos. Obrigado. Ok, todo mundo satisfeito, a gente agradece. Acabou de encerrar a imprensa coletiva com Alfredo Nascimento explicando sobre... Gostou do conteúdo? Quer receber mais vídeos? Ajude o perfil enviando um Pix de qualquer valor.